Temos um mapa Sol Aquário de 12, Lua de terceira casa Touro. Jimmy Hoffa é um líder sindical. Sol de 12 sugere que o indivíduo vai ter uma tendência a usar muito do tempo dele para analisar como ele funciona, por que ele tem certos pensamentos, por que ele tem um estado emocional bem específico, por que ele oscila tanto para baixo em relação a como ele se sente e as outras pessoas. Ele vai preferir ficar mais isolado. A Lua de terceira casa em Touro vai dar para o indivíduo uma certa tendência a resolver as questões do dia a dia de uma forma prática. É uma lua em terra. Então o indivíduo vai tentar tomar decisões práticas com um resultado favorável, bonito, para aquelas questões que afligem ele. No entanto, os indivíduos que nascem com essa configuração têm aquele Saturno ali. Aquele Saturno ele pode aumentar o grau de questionamento do indivíduo com relação a ele saber se ele sabe efetivamente sobre como é que ele funciona emocionalmente. É um questionamento. Temos um mapa Sol Aquário de 10ª casa, Lua Câncer. Boris Yeltsin foi presidente da Rússia. Sol de 10ª casa, o indivíduo vai ser conhecido pelo seu nome e a profissão. Então, toda a vida desse indivíduo fica girando em torno da sua projeção profissional. A Lua Câncer é aquela lua que tenta cuidar das pessoas. Como está na terceira casa, o indivíduo vai ter dificuldade de operacionalizar o seu dia, tornando várias vezes a relação dele com as tarefas tumultuada, truncada e que não gera satisfação. Temos o mapa Sol Aquário casa 12, Lua Gêmeos terceira casa, Joseph Alioto, político americano. Sol de 12 é um indivíduo que vai ficar muito tempo fazendo uma reflexão do porquê que ele... quem ele é, o que ele tá, por que ele sente o que ele sente, por que ele reage de uma determinada forma a uma determinada situação, e as reações dele são não positivas. A Lua de terceira casa diz que ele vai tentar fazer as rotinas dele dentro de uma certa organização, mas essa organização não vai acontecer, porque ele vai assumir mais compromisso do que ele poderia, e como ele passa bastante tempo prestando atenção na forma como ele é por dentro, a relação que ele tem com o tempo é uma relação de perder tempo. Perder tempo no sentido, olhando pelo viés da Lua. Eu tenho coisas para fazer, vou fazer. Aí o Sol diz, não, só um pouquinho, eu preciso agora fazer uma reflexão de como eu estou me sentindo. Isso, associado à alternância da Lua em Gêmeos, o indivíduo ele vai produzir melhor quando ele estiver bem e nem vai produzir quando ele estiver mal. E ele vai ter uma necessidade de que as rotinas que ele tenha que fazer, ele não tenha que fazer nada que engesse ele. Ele vai querer fazer as rotinas que ele pode resolver falando. Temos o mapa Sol Aquário 12ª casa, Lua Escorpião de nona, Princesa de Mônaco, Caroline.
Sol de 12, o indivíduo tende a fazer profundas reflexões o tempo todo. E para poder entender o que está acontecendo com ele. Ele tem sensações, pensamentos, tudo afeta muito ele. Então ele precisa fazer uma profunda reflexão para lidar com isso. Isso leva tempo e tira o indivíduo do círculo normal das relações que as pessoas têm. A Lua, oitava casa, torna o indivíduo muito conectado com outras dimensões, outros planos de vida, outros tipos de vida. Isso aumenta ainda mais a sensação do indivíduo de desconforto, e então ele vai mergulhar mais intensamente para tentar identificar o que acontece com ele. Requer da pessoa, assim, é uma combinação de mapa que vai exigir da pessoa um gasto energético brutal. A pessoa tem pesadelo, a pessoa tem uma tendência a deprimir, o que acontece não legal perto dela afeta demais ela, então tem que cuidar. Temos o mapa, Sol Aquário e Lua em Capricórnio, tudo na 12. Frederic Delius é compositor. Sol e Lua na 12 é para matar. O indivíduo fica muito focado em prestar atenção nas sensações que ele tem, nos pensamentos que ele tem. Isso é o tempo todo o tempo, e tende o indivíduo a ficar mais isolado para tentar ver o que é que causa aquelas sensações nele, e aí ele fica buscando dentro dele as razões daquilo, o que faz com que o indivíduo se isole do convívio com as outras pessoas. Outro exemplo de Sol e Lua em Aquário, só que agora é na 12, é no mapa do Havelock Ellis, médico e psicólogo, trabalha com questões sexuais, nasceu em 1859, percebeu a rebeldia do guri, né? Então, Sol e Lua de 12 costuma dar para o indivíduo uma super enfoque na sua vida baseado no que acontece dentro dele. E essa viagem de introspecção faz com que o indivíduo se exclua da sociedade. Então, ele prefere muito mais estar consigo mesmo do que com as pessoas. Como isso no início da vida é menos perceptível, porque a demanda de exigências faz com que a pessoa tenha que estar interagindo, mas com o passar do tempo, essa tendência vai ficando forte e intensa. É importante entender que quando o Sol e a Lua estão na 12, o indivíduo não se envolve demasiadamente com ações externas. E quando ele vai ser médico e psicólogo, ele vai tentar, através da técnica dele, ajudar aquele paciente que está passando por algo que ele não consegue lidar, não consegue administrar bem. Então ele, com um caráter revolucionário de revisitar os conceitos, simplesmente analisar o fato e ir além daquele raciocínio normal que as pessoas fazem. Se torna uma pessoa bastante inteligente, né? Explora bastante essas percepções, e aí, se é uma pessoa que se dedica ao estudo, ele vai aliar o estudo dele com o estudo dele,
Então, compreender que ele ainda tinha o ascendente aquário, na pessoa reclusa. Então, quem nasce com Sol e Lua na 12, seja em qualquer signo, tem a tendência de ser bastante introspectivo. No caso do Aquário, ele vai continuar com aquela preocupação dos grupos, em ajudar os grupos, em revolucionar o raciocínio, o pensamento, trazendo uma nova perspectiva sobre aqueles assuntos. Então, Sol e Lua na 12 é uma característica da pessoa bem introspectiva. Quando a gente é assim, Sol e Lua de 12, os acontecimentos na vida da gente têm um caráter de marcar mais a pessoa. Mas nem sempre ela tem consciência do que marcou. Ela só sente aquela marca, aquilo interfere na vida dela, no funcionamento dela, mas ela não é claro. Ela não consegue lançar luz sobre aquele aspecto da vida dela que marcou e que ela não consegue identificar. Já em outras posições do Sol e da Lua, quando acontece isso, você tem uma pista que mostra por qual outro caminho ela pode seguir, que seria a posição do Sol e da Lua. Quando é na 12, esse caminho ele tem que ser criado, ou esse lugar elaborado. Mas a pessoa sozinha não consegue fazer o movimento. Temos o mapa: Sol Aquário, casa 12, Lua Áries, segunda casa. Sol na 12, o indivíduo vai analisar a origem dos pensamentos, emoções e sensações que ele tem e não consegue identificar a origem. A Lua Áries na casa 2 é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir da perspectiva do quanto o indivíduo precisa para se sentir seguro. Temos o mapa: Sol Aquário, Lua Escorpião. Robert é estudioso. Sol Aquário na 12, né? Na 12. O Sol na 12 é um indivíduo que vai investigar a origem do pensamento, emoção e sensação que ele tem e não consegue identificar a origem. A Lua Escorpião, sétima casa, é a tentativa de troca de conteúdo emocional a partir de um relacionamento estável, sabendo que uma Lua em Escorpião é uma Lua seletiva. Temos Sol Aquário, Lua Touro, Somerset. É um ator. Somerset, escritor. Então vamos lá. Sol de 11ª casa. Bom, tá no ambiente dele, né? 11ª casa. Em tese, essa pessoa, ou qualquer pessoa que nasce com o Sol na 11ª casa, vai ter muitas amizades. E com essas amizades, ele vai tanto trocar afeto, como buscar inspiração e aprender a pensar. A Lua Touro de 2ª casa sugere que ele vai ficar procurando no emocional, ou de uma forma emocional, obter a forma mais segura, o que torna essa pessoa mais segura emocionalmente falando. No entanto, este mapa sugere que o indivíduo vai ter uma dificuldade em lidar com a autoridade e pode entrar em trajetória de colisão com muita facilidade com as autoridades, né? Ou qualquer pessoa que esteja hierarquicamente acima. O ascendente Peixes dá uma empatia, uma sensibilidade do indivíduo até de se colocar no lugar do outro. Some-se a isso essa Lua em Touro com o Plutão, que é
uma sensação constante de perda, de insegurança, de algo que pode acontecer a qualquer momento e que não é agradável. Então, a gente tem que ficar atento quando tem essas configurações de mapa para entender o que é real, o que é uma impressão a partir de uma vivência que eu tive, é uma projeção que eu estou fazendo para algo no futuro ou no presente, ou no futuro próximo, ou quase no presente, que eu estou colocando como um problema, estou atribuindo um problema, criando para mim uma angústia. Então isso é importante ficar atento. Então, Sol de 11ª casa, um envolvimento muito grande com as amizades. Lua na 2ª casa, a preocupação do que me torna seguro. Temos o mapa Sol Aquário, casa 12, Lua Áries, 2ª casa. Sol na 12, o indivíduo vai investigar a origem dos pensamentos, emoções e sensações que ele tem e ele não consegue determinar. Lua na casa 2, tentativa de trocar conteúdo emocional a partir da perspectiva do que aquilo torna ele mais seguro ou inseguro, lembrando que, como é Áries, a possibilidade de que ele funcione muito pela provocação e pelo desafio.